Olá, eu sou Hamilton Paixão, esse é o canal Paixão em Viver, um canal de motivação e desenvolvimento pessoal. Aproveita que você está entrando para assistir esse vídeo, clica, dá um like aí, se inscreva no canal, ative o sininho para que cada novo vídeo que eu postar, você obtenha uma informação no seu celular para assistir um novo vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar conversando com a psicóloga Cirlei Moreira. Ela vai esclarecer dúvidas a respeito da depressão. Nós estaremos falando sobre depressão. Depressão, o que é depressão? Como combater a depressão? A depressão pode levar a pessoa a óbito? Tudo isso e muito mais a Cirlei estará falando com a gente hoje. Eu quero dar as boas-vindas a ela. Olá, Cirlei. Que prazer ter você aqui comigo. Obrigado, minha amiga. Seja bem-vinda ao canal. As suas considerações iniciais para as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. Olá, como o Hamilton já me apresentou, eu sou a Cirlei Moreira, sou formada em psicologia e atendo em São Roque, dentro do shopping de São Roque, na sala 43. E estou aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas de um assunto que está então em alta, que é a questão da depressão, onde a gente vê artistas famosos, jovens, porque a depressão não tem classe social, não tem idade, ela atinge todas as idades e todas as classes. E vamos falar sobre ela hoje. Com certeza. Primeiro eu preciso perguntar para você, Cirlei, o que é depressão? Para que as pessoas que estão assistindo entender esse processo. O que é depressão? A depressão ela é uma síndrome e ela tem algumas características muito subjetivas, por isso é muito difícil falar sobre a depressão. Não tem como nós rotularmos os comportamentos de uma pessoa depressiva, porque cada pessoa tem um padrão e a depressão ela é uma característica da mudança desses padrões. Então, por um exemplo, algumas pessoas falam sobre a questão da tristeza, da angústia, porém, não são todos os pacientes que falam dessa tristeza. Sim. Por isso que é importante nós observarmos o padrão. Então, hoje é natural, por exemplo, nós vemos casos de artistas que depois da festa se suicida. Então, nós não podemos falar sempre da tristeza como uma característica. Os sintomas são muito subjetivos. Interessante. Interessante porque as pessoas, eu vou perguntar quais são os sintomas de uma pessoa quando ela descobre que ela está depressiva. Quais são os sintomas dessa pessoa que a senhora pode identificar na pessoa que ela está com depressão? Quais esses sintomas? A depressão, ela deixa a vida da pessoa disfuncional. Então, quando nós falamos do sintoma, é importante que se olhe o padrão de vida desse paciente. Sim. Antes de diagnosticar a depressão. Então, por exemplo, a pessoa ela tem comportamentos que indicam... Altera o comportamento que altera. Nós, da área da saúde, nós acostumamos observar três tipos de sintomas, né? São sintomas psíquicos, são sintomas fisiológicos e as evidências comportamentais, né? Então, os sintomas psíquicos, que nós não podemos nos apegar a isso, pelo que eu já disse, por ser muito subjetivo. Sim. Então, os sintomas psíquicos é realmente esse humor mais depressivo. A pessoa ela pode ficar triste, angustiada. Tem pessoas que ficam apáticas, ou seja, falta sentimento, ela fica sem sentimento, ela fica indiferente. Perde o amor pela vida, as coisas que ela fazia. Ela perde o interesse, ela perde o interesse. É aquele comportamento do tanto fez ou tanto faz, você gosta? Não sei, você quer? Não, tá te incomodando? Não. Ela fica ela fica apática, ela Sim. fica totalmente indiferente ao ambiente. Né? Então, esses são os sintomas que são mais psíquicos, né? Tá mais ligado ao psiquismo, à parte psicológica. Né? Uma pessoa com depressão, né? E tem os sintomas que nós chamamos dos sintomas fisiológicos, que é uma alteração no apetite, Nossa. É uma alteração no sono e é uma alteração na libido. A pessoa perde o sono? Então, por isso que eu digo que é algo subjetivo. Ela pode, ao invés de perder, ela pode ter uma hipersonia. Por um exemplo, ela pode dormir mais do que o normal. Por isso que é importante que se observe a rotina desse paciente, né? Para que não fale que talvez o meu filho tem depressão porque ele dorme muito.
Não, às vezes antes ele não dormia o suficiente Sim. e agora ele está dormindo. Então é multifatorial, não é só, Entendi. não é um único indicativo, Não, né? E a pessoa depressiva, ela tanto pode sofrer de insônia, que é a ausência do sono, como ela pode sofrer de hipersonia, ou seja, ela vai dormir mais do que o normal. Interessante. E o apetite também. Sim. Tem pessoas depressivas que param de comer, né? Que não sente desejo de se alimentar. Não tem fome na pessoa, Não tem no caso. fome, não tem fome. Como tem aqueles que começam a comer em excesso. Não é raro casos de pessoas depressivas que têm crises ansiosas e acaba desenvolvendo distúrbios alimentares e acaba comendo além do normal. Então é uma alteração, uma alteração tanto no sono quanto na questão do apetite e também uma disfunção sexual. Então a pessoa pode perder o interesse pela vida sexual. Pode vir uma impotência nesse caso? Sim, uma disfunção erétil masculina é natural acontecer. Das mulheres também? Também. Também. A mulher diminui a libido, a mulher ela perde o desejo sexual, a excitação vem com mais dificuldade e aí, né, entra outros fatores psicológicos que ela pode sentir dor por diminuir a lubrificação. É muito importante a senhora fazer esse comentário, porque depressão não é simplesmente uma coisa, as pessoas falam é doença de rico, a pessoa fica triste, é frescura. Uma moça da minha mídia social, ela partilhou o seguinte, uma foto de uma moça muito bonita, que ela falou, a depressão não é simplesmente ficar triste, mas é uma coisa grave. E agora a senhora trazendo esse esclarecimento para nós, para as pessoas que vão estar assistindo, realmente é muito mais grave do que eu pensava. É por isso que eu falo que nós não podemos usar a tristeza como um rótulo para depressão. Sim. A pessoa pode estar depressiva e usar uma maquiagem social. Ela está o tempo todo sorrindo. Mas por dentro... Exato. Exato, então assim, não é anormal nós encontrarmos casos de que a pessoa estava numa festa, bebendo, conversando, sorrindo, e depois quando ela sai ela tem uma crise depressiva. E aí, no senso comum, as pessoas falam assim, mas como pode? Se ela estava lá com a gente e aparentemente sorrindo, estava tudo bem. Bonita. Exatamente. Uma das características da depressão, que a gente costuma ouvir muito no ambiente, né, no setting terapêutico, é a sensação de vazio, a sensação de tristeza, a falta de motivação, né? Então, quando eu falo dos sintomas psíquicos, né, é nesse sentido, a pessoa ela perde o interesse por coisas que antes ela tinha prazer. Fazia parte do dia a dia dela, né? Exatamente. Antes ela tinha prazer em alguns comportamentos, em estar em algum lugar, sim, em alguma companhia, e ela perde esse prazer, né? Essa é uma das evidências da depressão. E os sintomas que nós chamamos de evidências comportamentais seria esse, né? Um dos sintomas é a retração social. Sim. Ela perde o desejo de estar com outras pessoas. Ela se auto-fecha no seu mundinho, se isola totalmente. É aquela pessoa que não quer sair de casa, que ela não quer sair do quarto. Então, assim, é muito importante que os pais observem os filhos que estão no quarto, né? O que esses filhos estão fazendo no quarto? Muito interessante. Esse filho está nas redes sociais, esse filho está conversando com os amigos. A gente precisa entender que a gente vive num contexto cultural, sim, que é um contexto de transição de tempos para tempos, né? Então nós mudamos comportamentos e a gente está nessa época dessa mudança de comportamento. Então hoje muito se fala do adolescente que fica trancado no quarto, mas esse adolescente está fazendo o que no quarto? Ele está conversando com os amigos, ele está conversando com a família. Quando os pais chamam, quando alguém chama, ele responde. Então não é um motivo de preocupação, né? Esse adolescente está no quarto estudando, né? Não é um motivo de preocupação. Respeita a privacidade desse adolescente, sim, né? Agora, esse adolescente está isolado no quarto. Aí o perigo, né? Exatamente. Ele não conversa, ele não interage com a família. Quando a família vai até ele bloqueia esse acesso, né? Então aí sim é um fator preocupante, né? Essa retração social é uma das evidências. É lógico que tudo isso tem que ser analisado dentro de um contexto. É só a ponta do iceberg. Exatamente. E junto com outros fatores também. Perfeito. Deixa eu te perguntar, Cirlei Moreira, depressão ela pode levar uma pessoa a óbito?
Pode? Nós temos uma organização chamada APA, que é uma associação de psiquiatria americana, Sim. que é uma das associações mais importantes no quesito da saúde mental. E eles têm uma estatística que fala que 15% das pessoas diagnosticadas com depressão cometem suicídio. Então, quando você me pergunta se a depressão leva a óbito, a mortalidade é muito alta pelo suicídio. Essa mesma organização nos fala que nós temos hoje cerca de 350 bilhões de pessoas mundialmente acometidas pela depressão. Nossa, bem alto o número, então, né? se nós formos parar para pensar em 15% de 350 bilhões de pessoas, realmente é um número muito alto. Muito alto, realmente. Outra pergunta, muito importante, Silei. Quais os passos ao descobrir que a pessoa está deprimida, tudo isso que você falou, quais os passos que ela deve tomar para sair da depressão? É muito difícil, Hamilton Paixão, quando nós falamos de uma pessoa depressiva, sair da depressão. Porque a pessoa, quando ela está nesse estado, ela não consegue sair sozinha. Sim. Uma pessoa depressiva, às vezes ela até demora para se dar conta de que ela está depressiva, porque uma dos sintomas da depressão é uma alteração cognitiva, então uma alteração psicomotora, ela tem uma lentificação para as coisas, ela tem dificuldade de raciocínio, ela pode vir a ter dificuldade de memória, então ela não consegue sair dessa situação. Ocorre a perda da memória também, ela pode esquece ter, fácil das coisas. Sim, de concentração, raciocínio lógico, memória e uma lentidão. Então, você faz uma pergunta, a pessoa demora um tempo para responder, para pensar na pergunta que você fez, né? E tudo isso vai se tornando tão disfuncional que a vida dessa pessoa passa a girar de uma forma diferente, ela funciona de uma forma diferente. O mundo, para uma pessoa depressiva, ele se torna um mundo cinza, é um mundo sem alegria. E geralmente a pessoa depressiva, ela não tem perspectiva de mudança. Quando ela está quando ela está no momento da depressão, ela não consegue visualizar uma saída. É como se fosse uma situação permanente. Então, uma coisa muito importante para as pessoas compreenderem. Quando você tem uma pessoa que ela foi diagnosticada com depressão, e você olha para essa pessoa e fala assim, mas por que ela não reage? Mas por que ela não procura ajuda? Não é porque ela não quer, né? Ela não consegue. Não tem força. Exatamente, Hamilton Paixão. Ela fica paralisada. Nossa. É uma luta constante, como se ela estivesse lutando contra um gigante que mina as forças dela. Então ela não consegue sair dessa situação. É por isso que eu recomendo, tendo algumas pessoas, que você que está assistindo esse vídeo agora, está vendo a Cirlei Graziele Moreira, sobre a gravidade da depressão. Então eu recomendo aos meus amigos, procure um profissional habilitado para te ajudar. Nós temos passos que nós podemos fazer. Para ajudar essa pessoa. Quando nós vemos um amigo nessa situação ou temos alguém na família, o que a gente pode fazer, né? Ao invés de nós falarmos para essa pessoa, por que você não sai? Por que você não vai no mercado? Por que você não sai desse quarto? A gente pode estimular, né? Vamos comigo no mercado? Vamos no cinema? Uma forma de ajudar vamos a pessoa, no shopping? Né? Exato. É estimular essa pessoa a sair do ambiente que ela está. Nunca, em hipótese alguma, chamar essa pessoa de preguiçosa, né? Ela não quer sair dessa situação. Então ela não vai sair mesmo. Não, né? Realmente ela não tem força. Então a gente pode incentivar ela a sair, a gente pode convidar ela para sair, sempre tendo cuidado de não desvalorizar os sentimentos dessa pessoa, compreender que a situação dela, a forma como ela está vendo o mundo nesse momento é diferente de uma pessoa que está com uma saúde emocional ok. Interessante. Agora eu preciso te perguntar, Cirlei, como combater a depressão? Eu fiz aqui algumas observações, exercícios físicos, uma alimentação, um lazer, como que essa pessoa pode estar combatendo isso? Você poderia nos dar uma dica para essa pessoa que está nos assistindo? Em primeiro lugar, Hamilton Paixão, uma coisa que é muito importante deixar claro é que nós não devemos rotular as pessoas, né? Sim. A tristeza e a angústia,
é algo que é natural do ser humano. Somos sujeitos a isso. Sempre, né? e nós precisamos disso, Sim, né? sim. A tristeza, a angústia, o medo, ele foi muito útil na vida do ser humano na questão da evolução, Sim, né? Então, sim. quando eu sinto medo, eu me previno de algumas situações, Verdade, né? verdade. Quando eu sinto tristeza, ela também é benéfica. Então, nós não podemos Tudo numa dose rotular, certa, exatamente, nós não podemos rotular a depressão, né? Fazer uma etiquetinha e sair rotulando as pessoas. Então, quem que pode diagnosticar uma depressão? O profissional da saúde, né? Você tem uma suspeita de que alguém está passando por um momento depressivo, a gente pode usar essas dicas que a gente falou. Convide a pessoa para sair, Sim. conversa, respeita o momento dela, né? Você percebeu que realmente é grave a situação, então tem que procurar um profissional, ou um psiquiatra ou um psicólogo, e na maioria das vezes os dois juntos, né? O psiquiatra, ele vai cuidar dos sintomas da depressão, ele vai medicalizar. O psicólogo, ele é focado nas causas do sintoma. Não adianta uma pessoa depressiva ser somente medicalizada. A gente não pode medicalizar a vida. É verdade, né? é Os um conjunto, afetos, então, pelo que você exatamente. falou. Nós temos que entender qual foi a causa ou as causas dessa Importante depressão. você falar isso, porque existe uma causa que leva a pessoa à depressão. Exato. Ninguém se deprime sozinho, não é verdade? Psicologicamente, né, quando nós vamos olhar os aspectos psicológicos, a gente vê que a depressão ela está muito ligada à perda. A morte de um parente, qualquer situação o término de um noivado, um casamento. Qualquer perdas de relacionamento, perdas financeiras, perdas de trabalho, perda significativa, né? Às vezes as perdas elas são representações, né? Então uma amizade, né? E eu volto novamente a falar que isso é subjetivo, né? De repente para mim foi uma perda simbólica, né? Uma perda que teve um significado, que veio carregada de afeto. E para a pessoa que está me assistindo, nossa, mas né? De repente um vizinho, morreu o cachorro do vizinho, né? E alguém pode falar assim, mas ele está depressivo porque morreu o cachorro? É o que nós chamamos de perda simbólica. Para ele teve um significado sentimental. Um peso, exatamente, muito alto, né? E é só um profissional que consegue, um profissional da psicologia que consegue trabalhar essas perdas, né? Então o psiquiatra, ele vai entrar com a medicalização, que são os antidepressivos, muitas vezes ansiolíticos, né? O psicólogo vai trabalhar a questão emocional, da reação, e não é anormal os dois trabalhar juntos. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente finalizar esse vídeo. Sirlei, por exemplo, todo esse processo que você explicou muito bem para nós, essas consultas pode demorar, varia de caso para caso. A pessoa, por exemplo, ela vai fazer 10 sessões com psicólogo, 5, até ela melhorar plenamente. Como pode funcionar esse processo? Então, a psicoterapia, ela funciona realmente por sessões, né? Geralmente essas sessões são semanais. Existem casos mais graves que a gente acaba marcando encontro de 2 vezes por semana ou mais, se for necessário. Varia de pessoa para pessoa. De situação por situação. Então, vamos imaginar, por exemplo, um paciente depressivo com tendência suicida. Nós não podemos nos encontrar só uma vez por semana. Às vezes é necessário que se encontre até diariamente, né? Então, cada situação é diferente, né? Da situação e do indivíduo. Tem indivíduos que são mais resilientes, eles reagem de uma forma mais rápido, né? Tem uma resposta mais rápido. Tem indivíduos que já são, né? Já precisam de uma atenção maior, de um cuidado maior. Uma coisa que você falou, Hamilton Paixão, que é de vital importância, é a questão do estilo de vida, né? A questão da alimentação, né? Então, procurar... nós, na depressão, falamos não só de fatores psicológicos, mas tem os fatores genéticos também, né? Os fatores biológicos. Então, pessoas que têm uma predisposição, porque tem casos na família de pessoas depressivas, essas pessoas têm uma predisposição à depressão. Então, existem os fatores desencadeantes, que são essas situações de perdas, elas desencadeiam essa depressão, que já é uma informação genética. Então a gente pede, né, que quando você tem essas situações, que você tenha uma alimentação saudável, que você pratique exercícios físicos. O exercício físico é uma das terapias que nós usamos. Qual você recomenda?
qualquer exercício qualquer atividade, físico. uma caminhada, uma pedalada, Exato, musculação, desde quando você esteja se movimentando. exato, e causando prazer. Né? Qualquer exercício físico, qualquer atividade física que te dê prazer. Então, quando eu falo da atividade física, eu saio inclusive da questão do exercício físico, né? Sim. Então, o paciente pode caminhar, o paciente pode fazer uma academia, musculação, crossfit, ele pode correr, ele pode nadar, ele pode praticar um ciclismo, como ele pode ir para a área da arte, ele pode cantar, ele pode desenhar, ele pode fazer um curso, qualquer atividade que lhe dê prazer, porque isso é algo orgânico, né? Um dos sintomas da depressão é a dificuldade em sentir prazer. Né? O paciente depressivo, ele não consegue sentir prazer. O organismo dele tem um déficit, é uma questão hormonal, e a sensação de prazer não é fabricada no organismo. Esses hormônios estão com alguma deficiência. Essas atividades vão fazer com que ele retorne novamente a funcionar de forma a ter prazer. Interessante, muito obrigado, doutora. Obrigado, um prazer, foi muito esclarecedor. Eu quero que você dê as considerações finais para as pessoas que estão assistindo no momento. Você acompanhou, ela deu respostas plausíveis, objetivas e bem esclarecidas sobre a depressão. Se você conhece alguém, partilhe esse vídeo, alguém da sua família. A doutora vai encerrar esse vídeo agora, explicando para nós, deixando seus contatos aqui, como você pode agendar uma consulta com ela, como você pode estar procurando, ela vai deixar os contatos aqui, então faça contato, obrigado, Paixão em Viver, volto no próximo vídeo, tá bom, gente? Por favor, suas considerações. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui no canal, eu me coloco à disposição, eu atendo às sextas-feiras em São Roque, os outros dias da semana eu atendo em São Paulo, eu atendo no shopping de São Roque, no primeiro andar, na sala 43. Eu vou deixar o meu contato com o Hamilton. Quem quiser agendar uma consulta, quem precisar de ajuda psicológica, eu me coloco à disposição. É só procurar o Hamilton Paixão que ele tem o meu celular. Obrigada pela oportunidade.